Boa noite a todos. Damos continuidade hoje no estudo do Livro dos Espíritos, administrado pela Associação Espírita Allan Kardec através do seu departamento de cursos. Hoje veremos a parte segunda da intervenção dos espíritos no mundo corporal, capítulo 9. Estudaremos hoje os itens ação dos espíritos nos fenômenos da natureza e os espíritos durante os combates. Antes de iniciarmos os estudos, vamos nos concentrar, silenciando o nosso interior, buscando nos preparar para uma melhor compreensão do texto. Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, para o estudo da Tua doutrina. Que possamos, na noite de hoje, termos a perfeita compreensão dos assuntos que aqui serão discutidos e que os espíritos que nos auxiliem nos influam para que possamos ter a melhor compreensão do texto da noite de hoje. Sê conosco, Divino Mestre, bondoso amigo, agora e sempre, que assim seja. Iniciamos pela ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Questão 536. São devidos a casos fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que considerem como perturbação dos elementos? E os espíritos nos respondem que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Porque a pergunta foi feita se são devidos a causas fortuitas, né? E aí os espíritos nos falam que tudo tem uma razão de ser, nada acontece sem a permissão de Deus e também nada acontece por acaso. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar, dirigir. Mas, evidentemente, respondem os espíritos, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Interessante, não? Um exemplo. Uma chuva forte causa limpeza na atmosfera psíquica. O homem se recolhe e emana menos pensamentos pesados. Ele também pode limpar a atmosfera, livrar as árvores de folhas mortas e semi-mortas, etc., como a gente vê, né? E a gente está falando de chuva, está falando de vento, mas tem aí os vulcões, os terremotos, que todos acomodam, né, a vida e o planeta. Como exemplo, a gente tem um texto lá no livro Nosso Lar, é um livro que eu adoto como referência para dar exemplos, de uma chuva que caiu na região do umbral, mas chuva pesada com raio, trovão, vento.
E o mentor do André Luiz disse para ele que aquela chuva de vez em quando era necessária para tirar o peso da atmosfera psíquica que reinava sobre o umbral. Muito interessante, né? E sobre esses espíritos exercendo sobre a matéria e são agentes de vontade de Deus, que ele diz nem poderia ser de outro modo, Deus não exerce ação direta sobre a matéria, ele encontra sempre agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E isso a gente vai ter explicação daqui a pouco. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? E os espíritos respondem: tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então eles dizem na questão 537 que essas representações dos antigos, né, da mitologia dos antigos, não é destituída de fundamento, mas ela está muito aquém da verdade. No item A, é perguntado aos espíritos: poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Quer dizer, já fez uma extrapolação, né? E os espíritos respondem assim, ó, tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Eles presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Na questão 538, perguntam os espíritos: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os espíritos respondem que foram ou que serão. E aí é perguntado: pertencem esses espíritos a ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E eles nos respondem que isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. É interessante nessa resposta que eles dão na 538 sobre se eles são seres à parte, né, da criação ou espíritos que foram encarnados como nós. E eles respondem que foram ou que o serão. Por que isso? Porque esses espíritos que atuam sobre os fenômenos da natureza, eles podem ainda não se encontrarem na condição humana, serem ainda desprovidos de consciência de si mesmo, de livre-arbítrio, né? Tanto é que ele falou que tem uns que comandam as tarefas e tem os que executam. Esses que executam, via de regra, são seres que ainda não se encontram na condição humana, são ainda desprovidos da consciência de si mesmo, do seu livre-arbítrio, né? Do seu destino e etc. Isso é uma coisa bastante interessante. Na 539, a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E os espíritos nos respondem: reúnem-se em massas inumeráveis. Quer dizer,
Não é um espírito que fica lá mandando nuvem para lá, mandando nuvem para cá, né? E da 540, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa ou lance, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletivo impulso. Então ele coloca assim, ó, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, eles são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Interessante notar também que, apesar dos fenômenos, né, ocorrerem pela lei da natureza, são apenas dirigidos pelos espíritos para terem fins providenciais para o homem e para a natureza, não é? É a espiritualidade trabalhando conscientemente ou não, na sua totalidade, para que tudo permaneça em harmonia na natureza. Para nós, nos parece esse item, os espíritos durante os combates, falando sobre guerra, que seria uma coisa muito estranha, não é? Para a nossa compreensão, haverem guerras na Terra. Pensarmos em povos se desarmonizando a tal ponto de invadirem outros territórios, matarem o seu semelhante em busca de interesses. No próprio Livro dos Espíritos, entre as questões 742 e 745, elas nos trazem algumas ideias, né? E nos explicam o seguinte, que a guerra, o que impele o homem a uma guerra, é a sua predominância, né, da natureza animal sobre a sua natureza espiritual. A lei do mais forte, dos seus interesses. Mas quanto mais ele evolui, mais ele evita a guerra e busca soluções pacíficas. Nos explica lá também que essas guerras também servem para harmonizar povos, para povos progredirem mais depressa. Então também tem fins providenciais, mas tudo concorre para a evolução do homem. Então neste item a gente está vendo sobre o que acontece com os espíritos, né, durante os combates.
Na 541 é perguntado assim: durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? E os espíritos dizem sim, e espíritos que lhes estimulam a coragem. E aí vem o comentário de Kardec, né? Os antigos figuravam os deuses tomando partido desse ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. E olha que interessante, né? Os espíritos assistem e amparam cada um dos exércitos, os dois lados, e lhes estimulam a coragem. Na 542, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? E aí os espíritos nos dizem o seguinte: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra, a justiça da causa pouco os preocupa. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? E os espíritos respondem sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. E na 544, poderiam então maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos, com o fim de levá-lo à derrota? E os espíritos respondem que podem, mas não tem ele, né, o general, o comandante, o livre-arbítrio. Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Olha que interessante, né? Então, todo uma orbe no plano espiritual atua também na guerra dos dois lados, né? Amparando, auxiliando, sugerindo planos e também para o lado ruim. Então, por exemplo, um general, comandante de uma tropa, se ele tem más inclinações, ele vai estar também à mercê, não é? De maus espíritos, lhe dando maus conselhos, aos quais ele responderá no futuro, porque ele tinha o livre-arbítrio para fazer ou não aquilo que ele teve ideia de fazer. Ele saberia julgar se aquilo era correto ou não, mas ele preferiu fazer. Então isso traz consequências pessoais, né, para as pessoas que foram influenciadas por maus espíritos, mas também foram influenciadas por maus espíritos, também, principalmente, não é, pela sua índole, porque se ele tivesse uma índole melhor, os maus espíritos não conseguiriam influenciá-lo. Na 545, pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado dos seus planos? E os espíritos nos dizem que isso se dá a miúde com o homem de gênio, né, com o inteligente. É o que ele chama inspiração, e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Ou seja, é interessante para a harmonia daquela região que determinado exército ganhe a guerra. Se o comandante for um homem de inteligência, né, ele vislumbra os resultados da batalha, né, e assim age. E aí ele coloca assim, né, os espíritos. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem,
os quais se aproveitam das faculdades que o vem dotado. Lembram-se lá atrás, quando perguntado aos espíritos se influenciam os espíritos em nossos atos, em nossos pensamentos, e os espíritos respondem assim: sim, de tal forma e modo que, a bem dizer, eles vos dirigem. Então a gente está sempre sob influência dos espíritos, nos sugerindo ideias, não é? Mas essas ideias são nos sugeridas por espíritos que têm uma certa afinidade com a gente. Então os bons espíritos nos induzem a ideias, mas se a gente tiver má índole, a ideia dos maus espíritos que são sugeridos também a nós vão receber mais acolhida e aí vão receber mais as nossas ações baseadas nela. E é por isso que a gente tem que fazer o tal do vigiai e orai, né? 546. No tumulto dos combates, o que se passa com os espíritos, os que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Nos espíritos nos trazem que alguns continuam a interessar-se e outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte da ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Na verdade, as mortes violentas, elas ocorrem com ainda a gente com bastante carga de fluido vital, né? Então a gente, não é que a gente ficou doente ou foi ficando velho e a nossa carga de fluido vital foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ainda estamos com toda a vitalidade, estamos com toda a carga de fluido vital. Então, no combate, aqueles que sucumbem, eles acabam desencarnando com o vigor do seu fluido vital, né? Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais evoluído for o espírito, mais adiantado, mais ele tem capacidade de compreender o que aconteceu, que ele morreu, etc, etc. Outros, às vezes, continuam até combatendo, continuam se escondendo, continuam atacando, achando que ainda estão vivos, achando que ainda estão na batalha, né? E isso é em função da morte violenta, né? É interessante notar que na guerra existem espíritos que passam anos e anos e anos e anos desencarnados, achando que ainda está na batalha, achando que ele está sozinho porque ele foi preso pelo inimigo, que ele tem que fugir do inimigo. Então fica completamente perturbado. E às vezes passa anos, anos e décadas dessa maneira, né? Mas isso tem a ver, claro, com o seu nível de crescimento espiritual. 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Aí ele coloca assim, ó, nessas ocasiões o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. E aí ele pergunta: continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. Para nós também, a essa altura do curso, já está
mais ou menos claro de que essa recuperação após o desencarne, essa recuperação após uma morte violenta, tem também bastante a ver com a condição do espírito, né? Quanto mais animalizado for o espírito, mais dificuldade ele vai ter, mais tempo ele vai levar, mais durante mais tempo ele vai continuar vivendo aquela mesma vida que ele tinha na hora da morte, né? No caso da guerra, no caso de um acidente. Quanto mais evoluído esteja o espírito, menor tempo ele leva para compreender o que realmente aconteceu com ele e vai se recuperando mais rápido para ter continuidade na sua vida. Isso para nós já é bastante óbvio, não é? 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que este fenômeno se lhe apresenta à observação? E ele coloca assim, ó, raras são as mortes verdadeiramente instantâneas, né? Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Então também aqui mostra, né, sobre as características do desencarne, dizendo assim, são raras as mortes verdadeiramente instantâneas, né? Na maioria dos casos, o espírito, quando ele foi ferido mortalmente, ele não tem consciência imediata desse fato, né? Aí ele vai demorar um pouco, aí vai ver a condição que ele se acha, depois ele vai estar ali em volta do corpo, ele vai começar a reconhecer que o corpo está ali morto, e também dependendo da sua condição espiritual, ele vai estar mais ou menos equilibrado para enfrentar a situação. Como consequência desses dois assuntos que a gente estudou hoje, a gente reforça, não é, aqueles conceitos de que não cai uma única folha no universo sem a consciência e a permissão do Pai, não é? Nada acontece por acaso. Estão as leis divinas na presença em todos os fenômenos, sejam como os que a gente viu hoje, os fenômenos naturais, e normalmente quando a gente fala fenômenos naturais, a gente, claro que fala dos fenômenos naturais destruidores, né? Principalmente esses dois casos que a gente viu na lição de hoje, mas a lição nos trouxe essa colocação de como está ali presente a ação divina, não é? Embora para a gente, no nosso raciocínio curto, essas coisas que estão acontecendo são coisas do mal, como a gente costuma dizer, não é? Todas elas estão sob a batuta de Deus, sob a batuta da harmonia universal, sob a batuta da evolução espiritual, a qual todos estamos sujeitos. E tudo o que ocorre tem um fim produtivo. Porque se Deus está no comando de tudo, se Deus está presente em todos os eventos, é porque com certeza, sabendo nós espíritas que todos os eventos naturais ou causados pelo homem
tem uma razão de ser, tem uma providência divina ali em cima, a gente conclui que a gente não consegue entender, não é? Nos faltam parâmetros, nos faltam conhecimento, nos faltam o inteiramento sobre o todo da situação. Mas esses dois tópicos que nós vimos hoje, com certeza nos esclarecem bem a respeito de que sempre, em todos os casos, a divina providência está presente no comando. Nada está fora do seu comando e nem da sua ciência. E que naturalmente temos que ter a resignação, e aí essa é a palavra-chave, porque você sempre se utiliza da resignação quando você não consegue compreender um fim útil naquilo, então você se resigna aos desígnios do alto, né? Então aí a gente tem que exercer a nossa resignação, porque a gente sabe e tem certeza que a providência divina está no comando de todos os atos, de todas as ações, de todos os fenômenos, de todas as guerras, os fenômenos naturais e etc. Então, para nós espíritas, para nós estudantes da doutrina espírita, isso é mais um reforço e mais uma prova de que tudo está sob controle, apesar da gente achar que está fora de controle. Mas tudo o que ocorre está sob controle da providência divina. Um exemplo bastante atual é a pandemia do coronavírus e do coronavírus, né, do Covid-19, e, no nosso caso, a situação política brasileira. Tudo um caos, mas com certeza tocou um alarme aqui. Com certeza tem a mão de Deus e a providência divina está presente. Com certeza há um fim e uma providência útil no fim de tudo isso. Uma boa noite a todos.